Fala aí, meu povo, boa tarde para vocês. Eu ainda vou fazer o vídeo de perfil da Bundesliga, o que esperar da Bundesliga, mas antes eu queria falar de um tema mais atual e pontual, que é a possibilidade de Barcelona e Villarreal jogarem uma partida do Campeonato Espanhol em Miami e o comunicado que o Real Madrid fez se colocando contra essa partida por adulterar o campeonato de alguma forma, né? O fato de um jogo não ser disputado onde o clube mandante deveria mandar o seu jogo e tudo o que isso pode trazer. Então, ainda vai sair o vídeo da Bundesliga hoje, vai faltar Premier League e La Liga, que vão ficar para os próximos dias, amanhã eu vou responder pergunta, enfim, acho que se esse vídeo for feito na semana que vem não vai mudar tanto assim, mas vão sair das 5 principais ligas europeias. Eu não sei se vocês estão gostando tanto, já saiu o Campeonato Italiano e o Campeonato Francês, mas eu estou gostando muito de pesquisar sobre as ligas e ver mais o perfil delas, então eu vou fazer por mim, quem quiser, goste, e dá like e se inscreva. Mas é que eu tô vendo que a audiência não é tão alta como os temas mais fortes. É o seguinte, gente, é uma ideia que já existe há tempo de La Liga e que sempre envolve o Barcelona, porque acho que também parte como uma ideia do Barcelona, já quase foi um Barcelona e Girona em 2018. Ano passado, Barcelona e Atlético de Madrid também flertaram com a ideia e esse ano, Barcelona e Villarreal tiveram o aval tanto de La Liga como da Real Federação Espanhola de Futebol para que uma partida seja disputada fora da Espanha. Seria o último jogo deste ano, de 2025. Por que o último jogo do ano? Porque os caras não precisam ir para os Estados Unidos jogar e depois voltar para cá, eles vão para os Estados Unidos, depois são largados lá para passarem Natal, né? Porque normalmente é uma folga de Natal, então os caras nos Estados Unidos ou eles podem voltar para a Europa com suas famílias, ou eles já podem, caso dos brasileiros e argentinos e uruguaios e tal, ficarem mais perto das suas casas para aproveitar as férias de Natal, aquela uma semaninha que os jogadores têm, por isso o último jogo do ano. Jogo em Miami, no Hard Rock Café Stadium, para Villarreal e Barcelona. O presidente do Villarreal, inclusive, está prometendo pagar a passagem dos sócios, são cerca de 20 mil sócios, é quase a população toda da cidade de Villarreal, é quase um pueblo, pagar a passagem dos caras e o ingresso para quem quiser ir, e quem não quiser teria 20% do sócio torcedor anual de volta. O sócio torcedor você tem os 19 jogos do Campeonato Espanhol, mais os jogos de Copa do Rei, se fizer um jogo de Copa do Rei em casa que seja, mais a Liga dos Campeões. Eu não sei se no caso do Villarreal também inclui, então tem mais 4 jogos, enfim, são 25 jogos mais ou menos, 20% disso são 5 partidas, então é um jogo que você não vai e você teria como o valor de 5 partidas. Enfim, são as condições que o presidente do Villarreal colocou para tentar convencer os seus torcedores a irem para os Estados Unidos assistir. Eu acho que do ponto de vista de negócio, é um muito bom negócio mesmo, tá? Para a La Liga e para os clubes. Os clubes também vão ganhar um cachê para jogar lá, isso não foi divulgado, o que também gera um desequilíbrio, por que Barcelona e Villarreal ganham esse cachê e por que outros clubes não. Também acho que existe aí algum problema, mas La Liga também ganha um dinheiro para isso. Para a La Liga é importante expandir a sua marca, fazer um jogo que seja em outro lugar, para que aquele torcedor se sinta mais próximo de La Liga, que aquele torcedor possa ir. O mercado dos Estados Unidos é um mercado importante para a La Liga, é um dos mercados mais consumidores, é um dos direitos de transmissão internacional mais caros que a La Liga vende, é para o mercado dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista de negócio, é bom mandar o jogo lá. Mas do ponto de vista esportivo, tá certo o Real Madrid em não querer que Barcelona e Villarreal joguem fora do estádio de La Cerâmica, do estádio do Villarreal. Porque é mais difícil jogar no estádio de La Cerâmica para o Barcelona do que jogar em Miami. É um campo neutro. É lógico que em Miami vai ter muito mais torcida do Barça, mas cá entre nós é uma torcida que faz a diferença, que vai pressionar, que os jogadores do Villarreal entrariam em campo pressionados com a fúria da torcida do lado de fora e com a pressão que eles vão fazer. A torcida do Barcelona em Miami eu acho que não faz diferença, do ponto de vista técnico do jogo. Mas a ausência da torcida do Villarreal no seu estádio, eu acho que sim, pode fazer a diferença. É um estádio pequeno, para pouco mais de 20 mil pessoas, uma proximidade grande dos torcedores do campo. Pode ter ali alguma pressão que pode sim fazer alguma diferença. Mas principalmente o Villarreal jogar na sua casa. O Villarreal está acostumado com o seu campo, com as referências, com o gramado, está acostumado com tudo. Por isso que o fator campo é importante. Cerca de 40% dos jogos são vencidos pelos mandantes. É o resultado que mais acontece, é a vitória dos mandantes. Então sim, o campeonato seria adulterado, porque o Barcelona teria mais chances de vencer uma partida do que os seus rivais que vão precisar jogar no estádio de La Cerâmica. São 25 jogos entre Barcelona e Villarreal em Villarreal.
15 vitórias do Barça, 5 empates e 5 derrotas. Ou seja, o Barcelona não ganhou 10 de 15, é 40%. Quase a metade dos jogos que o Barcelona fez contra o Villarreal fora de casa, ele não ganhou. É um número muito grande. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Barça, fez 15 gols e tomou 6. É um grande retrospecto. Por outro lado, quanto mais você ganha, mais perto você está de perder. Mas é um muito bom retrospecto do Barcelona nos últimos jogos, em um campo onde até então ele não tinha tanta facilidade assim de ganhar. O Real Madrid foi o único clube até aqui que se posicionou contra. Os jogadores se posicionaram, a gente teve uma associação dos jogadores e os capitães também se posicionaram contra, tem mais a ver com as viagens e os deslocamentos e o calendário apertado dos jogadores. Eu acho bom que os jogadores se unam para manter algum tipo de ordem no calendário, mas o Real Madrid foi o único clube que se colocou contra. Vocês imaginem se o campeonato espanhol termina com o Barcelona com 90 pontos, o Real Madrid com 89 pontos, um pontinho menos, o Real Madrid empata com o Villarreal em Villarreal e o Barcelona ganha do Villarreal nos Estados Unidos. E foi este ponto que o Real Madrid jogou no campo do Villarreal e não venceu, que o Barcelona jogou fora, num campo neutro e venceu, que pode ter feito a diferença para decidir o campeonato. Evidente que é um campeonato de 38 rodadas, tem mais tropeços por aqui e por ali, mas todo tropeço é tropeço, toda vitória é vitória. Então esse jogo também poderia ajudar a decidir um campeonato. Acho que é sim melhor para o Barcelona jogar num campo neutro do que no campo do adversário. Sim, deixa os outros times com uma possibilidade diferente de disputar um jogo contra o Villarreal daquelas que o Barcelona teria. E eu acho que todo mundo tem que jogar todos os jogos nas mesmas condições. Claro que tem questão de calendário, que tem time que vai descansar mais, que tem time que vai descansar menos. Os times de Europa League, por exemplo, jogam quinta-noite, depois jogam domingo à noite. Eles têm normalmente pouco tempo de descanso, ou jogam domingo de tarde. Eles têm pouco tempo de descanso. A gente viu na temporada passada algumas polêmicas do Real Madrid com o calendário, por tempo de descanso. O Barcelona reclamou também de fazer um jogo contra o Valladolid por conta do calendário, que tinha que viajar para jogar contra a Inter. O calendário em si é mais difícil, embora eu acho que dê para fazer bem feito, mas é mais difícil de organizar do que um jogo específico num universo de 380 que você vai jogar em outro país. Um jogo específico num universo de 380 também não vai fazer uma super diferença para a liga, embora eu acho que é assim muito bom do ponto de vista do negócio, mas para a competitividade do campeonato em um torneio tão acirrado que Barcelona e Real Madrid muitas vezes ficam separados por muitos poucos pontos, eu acho que pode sim fazer diferença. E eu acho que o Real Madrid está certo em reclamar, protestar, e eu acho que esse jogo não deveria acontecer em um campo neutro. Deve ser jogado no campo do Villarreal. Isso vale um pouco de lição para o futebol brasileiro, porque isso acontece muito no Brasil, que não é só jogar em um campo neutro, mas normalmente é uma inversão de campo, né? Você vai ter um Juventude e Flamengo no Mané Brasília, por exemplo, onde você vai ter um tanto de torcedor do Flamengo, você vai evitar jogar no Alfredo Jaconi com neblina de noite que o Flamengo vai perder por 1-0, e você vai ter um jogo num campo neutro com muito mais torcida do Flamengo, que aquela torcida sim pode fazer diferença, a ausência da torcida do Juventude, a ausência da neblina e a ausência do Alfredo Jaconi também vão fazer diferença, e que o Flamengo tem muito mais chances de vencer. E depois, quando o Palmeiras tiver que jogar no Alfredo Jaconi, Palmeiras e Flamengo rivalizam, ele vai ter muito mais dificuldades do que se o jogo fosse em Brasília. No Brasil se normalizou isso de uma forma que eu acho que não deveria ter sido normalizada. No Campeonato Brasileiro, por esse exemplo que eu acabei de dar, e tem muitos outros, e nem precisa ser só disputa pelo título, tem todo tipo de disputa, cada time joga o seu campeonato particular, então tem todo tipo de disputa. Então acho que isso sim faz diferença. E no Campeonato Estadual, acho que pior ainda, né? Campeonato Estadual eu já dei aqui para vocês algumas vezes o exemplo, sei lá, a Caldense, ao invés de jogar em Poços de Caldas contra o Cruzeiro, vai jogar em Vitória no Espírito Santo. Manda o jogo para Vitória, Espírito Santo em janeiro, por exemplo, tem muito mineiro, né? A gente vai para a praia e muitos mineiros vão para a praia no Espírito Santo e tal. Um abraço para todo mundo de Guarapari e Meiaípe. Então, tem uma diferença técnica, como eu citei aqui o exemplo do Real Madrid, o exemplo de Palmeiras e Flamengo, mas também tem um problema no campeonato estadual do futebol brasileiro, que é para que a Caldense serve? E aí serve para o Veranópolis, para a Portuguesa Santista, para o Bangu. Para que serve um clube pequeno de campeonato estadual no Brasil? Ele só serve, a Caldense, e vale para os outros, a Caldense só serve para que o povo de Poços de Caldas veja a Caldense jogar. Não tem nenhuma outra função que um time de futebol exista que não seja para que o seu torcedor o veja jogar. E qual que é a grande graça de ver a Caldense jogar? Que se ela está no Campeonato Mineiro, um ano sim, ela vai receber o Cruzeiro, no outro ano ela vai receber o Atlético, e depois ela recebe o Cruzeiro, e depois ela recebe o Atlético, isso vai alternando. Se um time de futebol serve
para que o torcedor veja esse time jogar. E se no grande jogo que aquele time vai fazer no ano, esse jogo vai para vitória, o time não serve para nada. Ah, mas com esse dinheiro vai salvar a Caldense. Salvar de quê e para quê? Para quê? Você vai salvar a Caldense para quê? Ah, para que o torcedor goste da Caldense e queira ver a Caldense. Tá, mas quando vai ter o jogo bom, você não vai jogar lá, então ela não serve para o torcedor. Não precisa existir a Caldense. No Brasil, esse problema ele foi normalizado. Do campeonato estadual, acho que é isso. Os clubes pequenos perdem a sua função social, que é jogar contra o grande no seu estádio, porque é o grande que faz aquele time ser atrativo, porque ninguém vai assistir Caldense e o RT. O público Caldense e o RT, 1.500 pessoas. Cruzeiro e Caldense, 10 mil pessoas, porque cabe 10 mil pessoas no estádio da Caldense. Então, o clube só serve para aquilo e não faz aquilo. E no Campeonato Brasileiro, as vendas de mando de campo causam um desequilíbrio na competição. E acontece com muita normalidade. Aqui que está acontecendo uma vez, alguém se posicionou, o Real Madrid, e eu acho que com razão. Então, não acho que esse jogo deveria acontecer, acho que a gente deveria repensar e acho que deveria ter uma pressão muito grande dos clubes envolvidos no Brasil para que não permitissem que Juventude e Flamengo joguem no Mané Garrincha, para dar um exemplo, tá? Nada contra o Juventude, nada contra o Flamengo, porque daqui a pouco as pessoas vão entender errado, que qualquer jogo desse aconteça, porque gera um desequilíbrio contra o seu time, daqui a pouco, se for com o seu time, daqui a pouco vai ser contra ele, porque vai ser outro. Eu acho que isso tá errado. Todo mundo tem que jogar as mesmas condições. A primeira fase da Liga dos Campeões, se o Barcelona não puder jogar no Camp Nou, ele vai ter que jogar em um outro estádio, e depois ele vai ter que jogar todos os outros primeiros jogos da primeira fase da Champions em outro estádio, porque não é justo que a Atalanta venha aqui na primeira rodada e que jogue em Montjuic, um estádio que a torcida fica longe, que não pressiona tanto e tal, e que depois de 15 dias vem aqui um outro time que joga no Camp Nou para 60 mil pessoas, com a torcida perto, com o Barcelona se sentindo em casa. Não é justo com a competição. Então tá certa a UEFA de exigir que se mande os jogos, a não ser que aconteça alguma coisa que fuja a característica normal de um jogo, que se mande os jogos sempre no mesmo estádio. É isso, meu povo. Sobre o tema do dia, basicamente por assim dizer, eu volto depois para falar da Bundesliga para vocês, como que é a arrecadação dos times, o que eles fizeram essa temporada, quem que eles contrataram, quem que eles venderam, o que vem aí do Bayern de Munique, o que esperar dos outros times. Eu volto com o perfil do Borussia Dortmund. Tá falado, um beijo para vocês, hein? Quinta-feira já estamos quase lá. Eu acho que amanhã é feriado no Brasil, pelo menos em Belo Horizonte e em outras cidades também. Então vocês façam o favor de aproveitar a vida de vocês, que é o que eu devia estar fazendo, inclusive, nesse momento. Valeu, gente. Até mais.